Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria, mais uma vez aqui, iniciando outro episódio do Realidade Capixaba Podcast. Igual fizemos na semana passada, nós estamos gravando num local diferente, fora do estúdio. Nós estamos aqui na área de eventos ligada ao Guará Pousada, aqui em Guarapari, porque nós estamos fazendo 4 podcasts sobre turismo e desenvolvimento econômico, e a cidade que é o principal termômetro nesse período do verão é a cidade de Guarapari. Ela representa muito o que repercute nas outras cidades da região sul, principalmente as cidades de praia. Então, nós estamos aqui para gravar esse segundo episódio, e aqui comigo eu tenho o privilégio de ter um timaço que aceitou participar e colaborar com esse debate. Aqui à minha esquerda, Gustavo Guimarães, do Sind Hotéis, que já participou com a gente do primeiro episódio, vai colaborar aqui com o debate. Ao lado do Gustavo, o Agnaldo Ferreira, do CDL aqui de Guarapari, também vai apresentar um pouco como é que está o comércio, como é que está essa relação com o turista, a qualidade de atendimento, vai enriquecer o nosso debate. Ao meu lado direito aqui, eu tenho Gedson Merizio, que já ocupou a Secretaria de Estado de Turismo, esteve lá com o Thiago Hoffmann na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, está hoje lá com o governador Renato Casagrande, uma pessoa influente dentro do governo, de muito prestígio junto ao governador, vai colaborar a gente com esse discurso, esse debate, e tenho muita alegria de ter aqui comigo professor, jornalista, empresário Ricardo Conde, um dos principais comunicadores do Espírito Santo, mas que vende, ou melhor, divulga a cidade de Guarapari e o Espírito Santo como poucos. Eu acho que é muito pouco reconhecido pelo tanto que divulga Guarapari, o tanto que divulga o Espírito Santo, nos campeonatos que participa, com os títulos que ganhou, Brasil afora aí, e está sempre divulgando a cidade. Nunca vi assim um grande reconhecimento da cidade, mas eu estou fazendo o registro aqui por minha conta. Não falo em nome da cidade não, mas falo em meu nome. Ricardo Conde está sempre divulgando o município. Que eu saiba, não tem patrocínio nenhum de município de estado. Não precisa, né? A gente sabe que ele não precisa, mas não tem, é ele mesmo, por conta dele, divulgando o esporte, um grande incentivador. Quem sabe o governador aí, eu vou pautando aqui, gente, você leva o recado que é problema seu. Não sei porque que o governador não bota como secretário de esporte uma personalidade, uma pessoa como o Ricardo Conde. Não sei se ele ainda tem interesse, envolvimento e participação em política, mas a gente precisava de um nome como ele na Secretaria Estadual de Esporte, ia engrandecer muito. É só uma alfinetada para já ir constrangendo o Jets aqui e passando alguns pepinos, mas vou começar aqui com o Gustavo, que é o anfitrião aqui, sócio proprietário aqui do Guará Pousada, onde nós estamos gravando. Gustavo, já dá para a gente ter um primeiro termômetro. Não vamos particularizar, falar aqui da sua pousada ou citar um ou outro hotel, não. De uma forma geral, no estado, na região sul e aqui em Guarapari, já dá para ter um termômetro da lotação, da ocupação, o verão tá bom, já estamos recuperados da pandemia. Como é que é esse primeiro cenário que vocês estão fazendo? Marcelo, primeiro agradecer aí a participação, né, dos colegas. Eu fico aqui com vergonha porque Ricardo Conde foi meu professor na faculdade, né? Ricardo começou muito cedo. Na época do curso de jornalismo, quando eu fiz, né? Aí eu fui, inclusive, desistir por causa dele. Brincadeira, Ricardo. Brincadeira. Mas vamos lá. Nós fizemos uma análise, né? Tivemos algumas conversas, porque nós tivemos só 10 dias dessa primeira temporada de verão. Né, o janeiro, ontem, nós fizemos um pré-fechamento, né, para poder entender como é que está acontecendo, e não só na hotelaria, mas eu resolvi, por minha conta, dar uma andada, sobretudo em Guarapari, para poder sentir. Nós tivemos um início de verão extremamente positivo. Como eu sempre venho falando, as reservas estão acontecendo num período mais curto. É o que a gente chama de early booking, né? O período entre a reserva e a efetiva hospedagem do turista, ela diminuiu muito. Em linguagem do povão entender, para eu poder entender, a gente não programa mais as férias com um ano, está programando com 30 dias, é isso? 20 a 30 dias. O que antigamente acontecia aqui no Espírito Santo, entre 31 a 60 dias de antecedência, hoje ela acontece com 20 a 30 dias. Nós chegamos dentro da pandemia com esse período reduzido 3 a 7 dias. Mas, né, nós estamos começando essa recuperação. Enfim, antes um pouco do Réveillon, ainda havia muita dúvida de como ele ia acontecer.
e ele acabou na última hora girando, né, em torno de 90% a 95%, que foi a média que nós conseguimos apurar no estado. Com esse período curto que você está falando, então as chuvas de dezembro prejudicaram muito o fim de ano. Extremamente. As chuvas não só o fim de ano, mas sobretudo o mês de dezembro foi muito afetado pelo período de chuvas, não só aqui, mas sobretudo nas regiões, né, que são os maiores emissores de turistas para Guarapari e para o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então isso afetou bastante o início do nosso verão. Enfim, veio o Réveillon, que é como se fosse uma plainada nisso, mas os 10 primeiros dias acabaram tendo uma queda, né, ocorreu aí uma reversão daquilo que a gente esperava e tinha tido de amostra, né, durante o período do Réveillon. As taxas hoje mal chegam a 80% nesses 10 primeiros dias. Nós tivemos um retorno, né, até de quiosques, alguns quiosqueiros com quem eu conversei particularmente ontem, tentando fazer um fechamento, até para entender, né, como a gente faz parte de um sindicato, é importante ter essas informações até para posicionar os nossos filiados. E a queda realmente é acentuada. A própria Praia do Morro, ontem, terça-feira, no dia 10, nós sentimos assim, ela bem mais vazia, bem mais não tão ocupada, né, como a gente está acostumado a ver, sobretudo na primeira quinzena de janeiro, que é muito forte. Você disse que não está chegando a 80% de ocupação, mas isso não é um bom número, ou no verão era para estar... Eu sei que o empresário quer sempre 100%, mas era para estar quase a 100%? Essa é a expectativa num verão em Guarapari, por exemplo? A expectativa sempre é essa, né? A gente sempre tenta chegar ao 100%. 100% não existe. Numa média, nenhum hotel trabalha com 100%. Trabalhou janeiro inteiro com 100%. Isso não existe. Você sempre tem aquele cancelamento pontual, aquela reserva técnica, né? Uma passaria de 90%. Mas a nossa expectativa era um janeiro em torno de 90% a 95%. Então, isso acaba ficando aquém. Conversei também com alguns hoteleiros que têm sentido isso. Durante a semana, uma ocupação ainda bem mais impactada negativamente, e nos finais de semana acaba reagindo, chegando perto dos 100%. Ou seja, na média, esses 10 primeiros dias ainda estão deixando a gente de cabelo em pé, né? Deixando a gente ainda muito assustado do que vai ser o nosso verão. Aguinaldo, o comércio já tem, eu sei que é início ainda, vocês devem fazer um balanço lá para janeiro, depois do carnaval, vocês vão ter um número como um todo, mas esse primeiro período de janeiro, esse período de 10 dias, como a hotelaria já tem uma ideia do resultado, da ocupação. O comércio já tem algum número ou ainda não? Bom dia a todos, especialmente o Marcelo, meu convite, o Jetson, o Ricardo, Gustavo, parceiro de sempre. Para o comércio, nós temos primeiro a base fechada no mês de dezembro. Além de conversar com alguns comerciantes, com algumas pessoas empresárias, eu tenho a base de dados do SPC. Na CDL, ela administra a base do SPC aqui na nossa região. Então, o que a gente tem? O mês de dezembro agora, nós tivemos um pequeno aumento em relação ao período de 2020 e 2021. É uma boa notícia? Sim, em partes. Nós estamos saindo da pandemia, onde nós tivemos no mês de março, você tem ideia, nós identificamos o mês de março de 2020, na verdade abril de 2020, nós zeramos praticamente as consultas de SPC, caiu 95%, maio se estendeu, o comércio paralisou naquele período. Quando a gente chega em dezembro de 2020, também está muito ruim. Queda de 75%, 80%. Ela começa a reagir em 2021, 22 que dá uma melhorada. Então você começa a melhorar sobre uma base ruim, uma base que você teve uma queda de 100, você tinha 100%, caiu para 90%, caiu para 80%, e depois você começa a reagir com 10%, 15%. Ou seja, se você for levar em consideração até a própria inflação, você praticamente está empatando, mas ainda assim é um bom resultado. Realmente a gente está vivendo essa situação em Guarapari, o Guarapari está enchendo de quinta até domingo, é um período de segunda, terça e quarta, a cidade está vazia, mas a gente deu uma cidade que não tem muita gente. Uma coisa, acho que o Jetson poder falar melhor para a gente aqui, os dados saiu aí da Secretaria de Turismo, deu conta uma coisa que a gente já tinha uma percepção muito grande, mas agora através de estatística, 41% dos turistas de Guarapari são internos aqui, são capixabas, são da nossa região aqui do Espírito Santo. Isso é importante frisar, porque a gente sempre fala, tem muito mineiro, verdade. No Conselho de Turismo,
Ricardo participa, o Jetson, acho que ele já participou já, o Gustavo já foi presidente, também já fui presidente do conselho. E a gente sempre fala o seguinte, Guarapari, ele é dividido por balneários. A gente às vezes não identifica, mas você tem um balneário da região norte, que tem um determinado tipo de público, região da Praia do Morro, Praia da Cerca, região central e a região sul. E a gente às vezes imagina tudo isso. Então quando vem fazer uma matéria, vai ser, tem muita gente de Minas, verdade, nossos irmãos mineiros que vêm com uma frequência muito grande, são muito bem-vindos. Mas eles se concentram em geral na Praia do Morro. As outras regiões já é um pouco mais dividido, e essa pesquisa mostra que realmente o público interno aqui, e esse consegue viajar rápido, foi o que o Gustavo falou, ele consegue sair da cidade de Colatina, de Linhares, e vir com certa rapidez, e vem consumir aqui, vem prestigiar nossas praias. As chuvas realmente prejudicaram bastante, tá? Inclusive o comércio. A gente tem até a identificação de que quando chove, as pessoas podem transitar pelo comércio mais vezes. Isso em parte é bom. Mas só se ela já estiver no município. Exatamente, só se ele já estiver aqui. Se não estiver aqui, não interessa. E aí ela troca a praia pelo shopping, pelo comércio. Exatamente. Assim, o comércio de Guarapari, apesar de a gente não ter um grande shopping, o comércio de Guarapari é o único que funciona até as 18 horas do sábado, por exemplo. E também diferente do que as pessoas imaginam, no verão todo mundo ganha dinheiro, todo mundo vende muito. Verdade em partes. Existem setores, por exemplo, você tem um setor de moda praia, é o que mais é beneficiado, os acessórios, a moda masculina, feminina, parte de calçado. Mas, por exemplo, quando você pega um material de construção, madeira, você já tem uma diminuição muito grande no período de verão, as pessoas param de fazer um pouco as reformas, né? Questão de estar trabalhando, e se programa. E o mês mais forte, por exemplo, é maio até outubro, novembro, é um mês bom para matéria de construção. Então, assim, é um mito as pessoas às vezes acharem, não, começa todo mundo vendendo, todo mundo pocando de vender. Sim, em partes. Por isso que a gente precisa tanto nesse período agora concentrar, que os quiosqueiros ganhem dinheiro, restaurantes ganhem dinheiro, bares, casas noturnas, restaurante, de modo geral, para poder a gente ter um ano mais tranquilo. É importante frisar que ainda assim a mola propulsora da economia de Guarapari ainda é o turismo. E nós temos feito muito pouco para que isso mude. Então, assim, quando a gente fala em análise SWOT, né, falando com o administrador, você tem que manter os seus pontos fortes e melhorar os seus pontos fracos. Qual é o nosso ponto fraco? Nós, por exemplo, agora recebemos uma empresa como a de vidro, a Autoglass. A Autoglass mudou o setor aqui em Guarapari, emprega muita gente, gira muito a economia em Guarapari, e nós precisamos de outras Autoglass aqui no nosso município. Enquanto isso, não estou falando para abrir mão de turismo, não, tá? A gente tem que melhorar muito o nosso turismo, em várias frentes, mas nós precisamos também de outras forças motrizes na economia para poder a gente funcionar. Já que Aguinaldo levantou a bola, eu vou com você agora, Jedson. O governo do estado fez um grande investimento. Vou perguntar até se o investimento foi real ou se era só jogada de marketing, publicidade, mas nós percebemos que ele fez um grande investimento em qualificação, em cursos, e agora com uma proposta grande. Recebi aqui na semana passada o Muniz Abud, presidente do BAND, dizendo que a região norte se desenvolveu por N fatores e a sul deixou a desejar. Então que o governo do estado agora tem linhas de crédito e vai investir para impulsionar a região sul. Você ouvindo os setores, você esteve na Secretaria de Turismo do Estado, quer dizer, você rodou muito, você ouviu muito, ocupando um cargo desse, é só reclamação que a gente ouve e pedido o tempo todo. Ouvindo um pouco a fala do Gustavo, do Aguinaldo, como que o governo do Estado pode colaborar, vem colaborando, e como é que foi essa parte de investir no desenvolvimento econômico do Estado? Iniciar primeiro também, assim, externalizando a minha alegria de estar com vocês aqui neste momento. Então, acho importante, assim, os investimentos aconteceram, eles serão ampliados, porque a gente viu o resultado que isso trouxe para o Estado do Espírito Santo. Nós temos 2 focos na linha do desenvolvimento. É verdade que o governo percebeu, nós percebemos, a necessidade que a região sul tem tido, porque nós não conseguimos disputar o mercado com a região norte, porque o mercado da região norte faz parte da Sudene. Então, eles têm alguns benefícios de impostos lá e facilidade de busca de investimento por fazer parte desta lei, que é nacional, não é uma lei do Estado. Então, percebendo isso e com o ajuste que o Estado conseguiu ter, por isso que é importante, assim, aí nós vamos ter que entrar numa questão política e não tem como não entrar, porque quando você tem uma continuidade do governo e continuidade boa dos gestores que passaram pelo Estado do Espírito Santo, nós conseguimos colher frutos das gestões que foram do passado.
tanto do Paulo quanto do Renato. Nós somos classificados na nota A do Tesouro Nacional, não é à toa. As pessoas não precisam nem têm obrigação de compreender isso. Mas nós estarmos como único Estado da nação, como nota A no Tesouro Nacional, faz com que todos os olhares dessas empresas que a Aguinaldo nos apresentou agora passem a enxergar o Espírito Santo de outra forma. Porque nós estamos ao redor de 3 estados potentes de investimento. Então nós não temos muita tração de podermos brigar com esses estados. Percebendo isso, com ajuste fiscal, nós conseguimos ter uma série de olhares de desenvolvimento do país e até internacional. A Amazon, por exemplo, agora assinou um contrato com Viana e está implantando a Amazon em Viana. Eu acho e sempre defendi que esse deve ser o olhar de Guarapari, porque nós podemos tornar, de fato, a capital da logística do Estado do Espírito Santo. Se Viana é privilegiada com a questão da logística, o Guarapari Isso, também, Viana, né? Viana é a capital hoje da logística do Estado. Nós podemos tornar. Tem esse potencial aqui, né? Tem. Nós estamos a 50 quilômetros do porto, nós estamos a 70 quilômetros do aeroporto. Então nós temos totais condições de podermos ter uma atração nova, nós temos tração para atrairmos, de fato, novos investimentos, como foi a Autoglass. A Autoglass não veio à toa, não acontece um investimento do volume que foi ali à toa. Mas aí nós precisamos de ter a compreensão que 90% das contratações da Autoglass não é de Guarapari. São de fora de Guarapari. 10% é de Guarapari, porque o nosso povo não está preparado para ser absorvido para o mercado. Aí entra o programa qualificado de investimento que o governo fez e que nós vamos ampliar. Nós temos 2.000 pessoas formadas agora em um ano. Em um ano nós profissionalizamos 2.000 pessoas em Guarapari. E isso é importante porque a gente está colocando essas pessoas bem preparadas no mercado, porque nós estamos falando de um curso de alto padrão. Fizemos agora um acordo com o IFES, que nós pegamos o Radiohotel, estamos fazendo de novo investimento no Radiohotel, vamos dar vida ao Radiohotel para termos ali um curso profissionalizante destinado ao turismo, ao centro de tecnologia, porque é isso que o mercado hoje está se olhando. A gente tem que entender o que está acontecendo no mercado a nível nacional e não perdermos esse bonde. Né? Guarapari perdeu muito, Marcelo, nós que estamos aqui. Nós perdemos a história. Eu posso colocar aqui, eles estão aí no mercado de turismo, me prova nos últimos 40 anos a construção de um novo hotel em Guarapari. Nesses últimos 40 anos, se não 50 anos, qual o investimento que nós tivemos novo em Guarapari na construção de um novo hotel? A não ser agora, lá em Meiaípe, que o empresário comprou e fez uma reforma do Gaeta. Mas isso também mostra que, de alguma maneira, ou o município, ou o Estado, ou os dois também erraram e não possibilitar esse... Nós estamos perdendo tempo, o tempo está se perdendo. Falta de política pública voltada para o turismo. Sim, de união, nós temos que unir o povo de Guarapari, a população de Guarapari. Tive no Sindicico, hoje eu falei isso, cara, nós temos que parar, sentar, nós pensamos, nós somos inteligentes, nós somos burros, não. Nós temos que sentar numa mesa, os atores estarmos na mesa, nós começarmos a pontuar os investimentos necessários que precisam de ser feitos, porque a Secretaria de Turismo, eu estive lá, o turismo ele não acontece se não tivermos uma união de todas as outras secretarias, porque eu não faço investimento. A Praia de Meiaípe está acontecendo porque enquanto estava na Secretaria de Turismo e levei o olhar para o governo para o problema que estava vivendo em Meiaípe, eu que levei, foi eu. Não tem nenhum outro ator que está envolvido ali, a não ser eu que levei, e Tiago, que estava na Secretaria de Governo, que fez o processo andar dentro do governo. Mas eu executo a obra? Não. A Secretaria de Turismo não tem execução. Quem foi executado foi o DR, foi a Secretaria de Obras, foi a Secretaria de Meio Ambiente. Não fomos nós, Secretaria de Turismo. Você levantou um ponto aí da questão da continuidade, que é importante, mas se tem um lado da continuidade que é positivo, o governo tem que entender também que ele não tem muito tempo para começar a dar resultado, porque estamos iniciando 4 anos em cima de 4 que já passaram. Então, normalmente, um governo, quando entra, ele gasta o primeiro ano dizendo que tem que entender a máquina e botando culpa no antecessor. Nesse caso, o governador, assim, a expectativa de uma forma geral, e eu tenho conversado com os podcasts que eu gravei em Vila Velha, em Vitória, eu tenho de uma forma geral uma expectativa positiva pelo perfil do Renato, do governador Casagrande, mas que também assim, ele não tem muito tempo para começar a dar resultado, porque ele é uma continuidade dele mesmo, né? O resultado ele existe, Marcelo. Nós temos que entender assim, nós estamos tratando de Guarapari aqui, mas nós estamos tratando do Estado do Espírito Santo. No Estado do Espírito Santo é visível o volume de investimento como nunca na nossa história, feito pelo nosso governo. Nessa eleição passada, isso não foi
prioridade na hora da Não, escolha. foi uma outra briga. Tivemos uma outra situação. briga. Mas o maior volume de investimento de governo foi neste governo nosso nos 4 anos passados. E todas as ordens, eu vi um monte de ordem de serviço e obra iniciada. Vai tudo concluir. Em Vila Velha você viu lá o volume de investimento. Ajudou até demais Vila Velha e menos outros aí. Mas vamos trazer para cá. Então assim, de forma local a gente precisa do braço da prefeitura. E hoje nós temos uma aproximação com o prefeito municipal. Então, isso, e desculpa te interromper. No período eleitoral, nós vimos essa aproximação. Finalmente, o prefeito resolveu dialogar, claro. Isso. Intermediado ali pelo Ricardo Ferraço, hoje vice-governador, que tem um bom trânsito. Essa relação, ela vai continuar? Nós vamos finalmente poder ver uma fotografia que tenha os líderes políticos aqui do município de Guarapari, Assembleia Legislativa, Prefeitura e Governo do Estado na mesma fotografia? É possível, é real. Nós estamos com a previsão já de 300 milhões de investimentos novos no município de Guarapari, por algumas indicações que o prefeito já levou para o Governo do Estado, aprovada pelo governo. Agora é todo o trâmite do processo de engenharia, o burocrático dentro do governo que nós precisamos de passar, mas vai passar de fato. Nós estaremos agora, eu e Ricardo Ferraz, com o prefeito essa semana, para tratar de uma questão da segurança pública, de formarmos o grupo gestor de segurança, ou potencializarmos o grupo gestor. Ricardo vai estar vindo aqui, eu vou estar presente nessa reunião com eles. Então, assim, as coisas tem uma tendência de desenvolvimento de fato para acontecer no nosso município, e isso vai afetar diretamente a economia principal nossa, que é a do turismo. E facilita com a prefeitura agora de portas abertas ao governo do Estado. Sem dúvida alguma. Vai parar de vetar a emenda que vem e não aceita, isso vai acabar. Isso vai acabar, a tendência, nosso prefeito já está, assim, aberto do diálogo com o governo do Estado, está acontecendo as conversas, estão acontecendo, os investimentos, elas estão. Por exemplo, só fazer um atento com as pessoas que estão nos escutando, a ponte agora deu um problema, num dia crítico. Ali a gente tem que perceber que uma ponte só não dá mais. Porque se houver um problema naquela ponte aqui de Guarapari, né? Ponte de Guarapari. Senão o pessoal de Vitória fala assim, parou a terceira ponte. Verdade, a ponte de Guarapari. Deu um problema lá de um cano que estourou, foi um culpa caos. Da Cesan, que parece, isso, foi ou um responsabilidade. Caos. É um caos em Guarapari. Nos faz perceber, então, que nós não temos a menor possibilidade mais de termos uma única ponte em Guarapari, porque a cidade para. Se houver uma manifestação em cima da ponte, para a cidade. Então nós precisamos de trazer um novo investimento de construção de uma nova ponte. Uma manifestação, agora as pessoas estão pensando duas vezes se devem. Isso está no governo do Estado, então assim, elas vão acontecer, com muita esperança. Guarapari, assim, nesses próximos 4 anos, nós estamos com esperança de fato de atração, dependendo de fato aí dessa aproximação do diálogo que está acontecendo, sim. Deixa eu falar com o Ricardo Conde, que é um privilégio, um prazer ter Ricardo aqui participando com a gente. Deixei Ricardo por último, porque, Ricardo, a gente são representantes de categoria, representante do governo, uma visão sua mais de comunicador e de empresário também, tanto pela TV Guarapari como pela Band. O cenário parece ser positivo pela fala de todos, principalmente do representante do governo do estado aqui de Jedson. Você acha que nós estamos caminhando para isso realmente acontecer? Você acredita nessa aproximação do prefeito com o governador e finalmente nós vamos conseguir ter investimento em Guarapari guardado as proporções, igual Vila Velha teve, que caminha com o governo do estado? Isso é pontual, eu acho, entendeu? A gente estava falando aqui sobre como é que está agora. Olha, tudo que é imóvel é o mercado. O que nós estamos fazendo é esquecendo a história. Se você for pegar a história do Brasil, você vai ver que desde lá do início, a história do Brasil sempre foi polarizada em termos de política. Falando sobre história um pouco, porque a gente tem que olhar e tem que ver por que nós estamos nesse ponto hoje aqui, né? Então, a história sempre mostrou isso. Guarapari, as pessoas falam muito, mas o turismo aqui é ruim porque a prefeitura não investe. O turismo aqui é ruim porque o governo do estado não fez isso, aquilo. Eu vou falar para vocês, eu sou um cara de praia, porque meu esporte é na praia, e aí eu conheço muitas praias no mundo inteiro. Vou dar um exemplo, então, que está muito evidente, que é o exemplo de Maragogi, em Alagoas. Maragogi, tudo bem, a natureza lá é linda, é uma costa de corais, que é a segunda maior costa de corais do mundo, só perde para a Austrália, mas a cidade de Maragogi é um lixo. É um lixo, é um vilarejo, está crescendo completamente desordenado, pobreza. Então você chegar a Maragogi, você sai ou do aeroporto de Recife, ou sai do aeroporto de Maceió,
que é a mesma distância. Você vai percorrer 230 quilômetros, mais ou menos, 170, 230 quilômetros. A estrada é uma porcaria. É cheia de buraco. E Maragogi está explodindo para o turismo. Então, você chega em Guarapari, tem uma super infraestrutura. Entendam isso, Guarapari tem uma super infraestrutura como cidade. Porque uma cidade que tem 120 mil habitantes e recebe 500 mil e não para, é porque tem uma super estrutura. Imagina Nova York, multiplica a população de Nova York por 5, vai ser um caos. É Nova York, tudo bem, lá tem milhões de habitantes, mas é Nova York. Então, Guarapari, as pessoas, a cidade não está pronta para o turismo. A cidade já amadureceu muito para o turismo. O que eu vejo na questão do turismo? O que falta no turismo de Guarapari? Falta investimento privado. Prefeitura não faz turismo. Governo do estado não faz turismo. Eles podem ajudar ou atrapalhar. Quando não atrapalha, já é um excelente negócio. Já está ótimo. Eu acho que em alguns momentos, Guarapari, o poder público tem atrapalhado. Vou dar um exemplo onde que eu vi o governo atrapalhar. Por exemplo, os navios de cruzeiro que poderiam estar aportando em Guarapari. Houve uma resistência do poder público municipal a fazer isso. Ali atrapalhou. Mas o que falta é investimento particular. Agora, a pergunta é o seguinte, você falou aqui, alguém falou aqui, tem 40 anos que não tem um hotel. Guarapari é uma cidade turística que não tem hotel. Desculpe, Gustavo, ele tem aqui, são pouquíssimos hotéis para o volume de turismo que tem, e não tem restaurante. No centro de Guarapari, se você na Joaquim da Silva Lima, só tem um restaurante, que eu me lembro, que é o Quibe Lanche, praticamente. Você não tem um restaurante. Se você vai em Búzios, só na Rua das Pedras tem mais restaurante que em Guarapari inteiro. Enfim, agora, por que não tem um investimento? Aí eu falo sobre a história. Vamos buscar a nossa história. Por que não tem investimento privado? Fala, porque aqui, quando vai fazer um negócio, a Câmara pede suborno. Mentira, isso é papo para boi dormir. O cara ia fazer um resort lá nas Três Praias, a Câmara não deixou porque os vereadores queriam dinheiro. Isso é papo para boi dormir, isso não existe. Porque quando veio aqui, o cara falou que ia investir 100 milhões de dólares, era papo furado. Hoje está vendo lá, tem um empreendimento lá. É um empreendimento turístico? Não, é um condomínio. Buenos Aires, Buenos Aires, explosão para o turismo. Buenos Aires é para o turismo? Não. Buenos Aires é para o morador. Né? Qual é o hotel que surgiu em Buenos Aires? Né? Vamos fazer um resort, pessoal, tudo bem. Então, a resposta está aí. Por que a iniciativa privada não consegue investir em Guarapari como consegue investir em Maragogi? Volta para Maragogi. Aí você chega em Maragogi, as pousadas lá são maravilhosas. Eu vou às pousadas lá porque eu tenho amigo, porque eu não tenho cacife para bancar lá 6, 7, 4 mil reais de diária, que são as pousadas que tem lá. Então eu te pergunto, o cara que tem dinheiro, e aqui sempre as pessoas, amigos meus que vão para lá, falam, você fica naquela pousada? Fico, mas 0,800, porque eu não consigo pagar não. Mas daqui, o Getúlio ali, que é um cara que tem grana, o ex-prefeito Orly Gomes já esteve lá, rapaz, você conhece o dono da pousada? Mas por quê? Porque houve um investimento privado e houve um incentivo para ter esse investimento. Agora aqui em Guarapari, chega um cara, aí cara, vamos dividir o público, aí mercado, vamos dividir o público turista em faixas de renda salarial. O cara que ganha menos que 5 mil reais por mês, a família, a mulher e o marido, ele vai ter dificuldade de fazer turismo em qualquer lugar. Aquele que ganha menos que isso faz turismo como? Paga uma excursão, que o cara paga lá 250 conto, paga transporte, casa e alimentação em Guarapari por 4 dias. Com o jantar do sábado, nós falamos semana passada, né? A nossa história mostra por aí, foi por aí que o turismo de Guarapari se caracterizou, é esse o público, por isso as casas de aluguel, a casa de aluguel é inimiga da cidade, não, foi a história que foi se fazendo ali. Agora, o cara que ganha, vamos dizer, acima de 5 mil, onde que ele pode ir? O que ele pode gastar? Uma diária de quanto? Ele pode gastar uma diária de 800 pau? 800 reais de diária, mas ele vai jantar mais 500 reais, coisa e tal, por dia. Ele vai ter aí um custo de 1.300 reais por dia. Nós temos já acomodação para esse tipo de pessoa? Temos, Gustavo? Ricardo, vou pegar um gancho no que você falou, porque eu concordo em gênero, número, grau e ao dobro. Eu falava isso na edição passada do podcast. Turismo é uma atividade econômica. Sendo atividade econômica, ela tem que gerar circulação de receita. O empresário tem que faturar para poder girar o pagamento da mão de obra que vai gerar dinheiro na cidade. O comércio tem que vender, o hotel tem que ter movimento, até para que, além da própria empresa, né, a pessoa jurídica que faz a compra, que faz a despesa, né, que faz o dinheiro girar na cidade, ele paga a mão de obra
que vai gerar renda para o próprio morador. E além disso tudo, está aqui o governo do estado, que vai receber uma parcela disso em forma de impostos, taxas, enfim, que vai trazer a melhoria para o próprio morador. Pegando uma fala sua, concordo plenamente, Maragogi, em termos de cidade, talvez tenha bairro de Guarapari muito mais estruturado do que aquela cidade. Mas eles entraram numa moda. Ali foi feito um investimento, e aí nesse ponto que eu faço a defesa da participação do poder público nessa cadeia produtiva. O empresariado não tem poder sozinho de fazer promoção daquele destino. Não tem como. Financeiramente, economicamente, nós não temos renda para poder fazer um investimento pesado como precisaria ser feito, como vários outros destinos fazem, sobretudo Maragogi. Então, nesse ponto, e aí o governo do Estado do Espírito Santo, os governos municipais de vários destinos aqui do Espírito Santo, e eu não estou falando desta gestão, Renato Casagrande, Edson Magalhães, Fabrício Petri, eu estou falando de gestões passadas, bastante tempo atrás, como o Jedson falou aqui, em 40 anos que não é investido em políticas públicas do turismo, em promoção do turismo do nosso estado. Como é que o empresariado, e aí eu faço aqui, não o conheço particularmente, mas aqui eu faço um voto de admiração ao investimento que está sendo feito no Hotel Gaeta. Rapaz, ele fez um investimento que a gente que é do meio sabe que ele vai levar algum tempo para poder tirar. E é um bom tempo. Então, por isso que há 40 anos, menos um pouco, né? Nós temos aqui alguns hotéis como o Hotel Fragata, o próprio Hotel Gaeta, que foram construídos, né, no intervalo aí de, se creio eu, que de 20 anos atrás. Mas nós não temos esse grande investimento. E vou pegar mais um gancho ainda, entrando na área do comércio, né, que apesar de ser bares e restaurantes, não existe, a parcela de pessoas, Ricardo, que ficam em hotel não chega a 8% do turista que visita Guarapari. Mas, Gustavo, vou te interromper, já que você me interrompeu, vou te interromper de volta. Eu estava também nessa sequência. Por quê? Porque você tem segmentos. Não adianta se você não tem hotel na cidade, como é que o cara vai ficar na cidade do hotel? É um gato correndo atrás do rabo. O cara vai vir aqui pro hotel, ele quer ficar num hotel bom, de alto estilo, ele vai ficar aonde? Então, quer dizer, lá, vou voltar ao exemplo de Maragogi, porque eu estou fazendo um paralelo com isso aí. A cidade é ruim, a infraestrutura é ruim, é longe do aeroporto, a estrada de acesso ao aeroporto é ruim, mas as pousadas são maravilhosas, os hotéis são maravilhosos. Por quê? Primeiro porque a gente teve um investimento do Banco do Nordeste, que é isso que estão falando, que estão fazendo aqui agora. Mas com a Selic que tem aí, se você mete o empréstimo, o Banco está emprestando a 0,5% ao ano, mas a Selic é 16% ao ano. Esse dinheiro não vale nada, então. Mas isso não é um problema do governo do Estado, não é um problema do Banco, isso é um problema da União, isso é um problema da economia nacional. Mas hoje, quem vai pegar qualquer tipo de dinheiro para fazer investimento, pode ser a juros zero, que ele não vai conseguir fazer por causa da Selic. Então, lá o Banco do Nordeste, num determinado momento, e vem fazendo, está fazendo os empréstimos, e aí, por exemplo, esse amigo meu mesmo, ele construiu uma pousada de alto luxo em questão de 6 meses. Agora, lá, eles viram um segmento. Então, eu estava falando, quem ganha até 5 mil? Quem ganha até 15 mil? Até quanto pode pagar por mês? Quem ganha de 40 a 50 mil por mês, pode pagar o quê? Então, o cara, em vez de fazer um hotel que tem lá 60 lugares, ele fez uma pousada que tem 14 bangalôs, que ele cobra lá uma diária de 4.500, 5 mil reais por dia, e no final do mês o volume de dinheiro é gigantesco, ele consegue manter, ele vê o retorno, e ele mesmo faz a divulgação do local. Ele não depende do governo de Alagoas para que a coisa dele funcione. Eu acho que a gente tem que começar a entender isso. E o atendimento lá na pousada é de alto nível? Olha, o atendimento é um negócio fantástico. Esse é um dos problemas do Espírito Santo, de Guarapari. Muita gente reclama da qualidade do atendimento. A primeira vez que eu cheguei nessa pousada lá, que é a Camurim Grande, eu cheguei de madrugada, porque você já chega no aeroporto, o voo é uma porcaria, você chega à noite. Aí você pega o carro, 2h30, chegava lá, 2h da manhã. Na hora que eu botei o pé na pousada, o rapaz veio assim: senhor Ricardo, o seu bangalô é tal. Senhor Ricardo. Aí o nome da minha esposa é Zaine. Dona Zaine, que guardou o nome. Aí depois ele falou: poxa, nós levamos um tempão para decorar o nome da sua esposa. Aí eu fui ver os caras lá, eles eram formados em curso de hotelaria. Eles participaram pelo projeto Qualificar, nada.
Esse amigo meu, ele é um usineiro, ele é plantador de cana-de-açúcar, e ele selecionava lá dentro dos catadores, dos plantadores de cana e os colhedores de cana, os caras que tinham melhor condição, ele levou para a pousada dele e ele treinou os caras. Então, é um treinamento interno. Então, o que a gente vê aqui é que, assim, eu estou usando esse exemplo, que a gente gosta muito de jogar a culpa no poder público. Ah, a prefeitura não fez isso, ah, o governo do estado não sei o quê. Mas e os investimentos privados? Agora, volta naquela pergunta que eu vou deixar aqui. Por quê? Por que não tem o investimento privado? Aonde que está faltando incentivo? Né? Qual é a visão que a cidade tem de turismo? Porque Guarapari não é essa cidade de pousada com hotel de área de 4.500. Guarapari é uma cidade onde a pessoa paga R$ 150 e vem para cá e passa o final de semana com transporte, comida e alojamento. É uma cultura que tem que ser alterada. Sim, mas aí, é o que nós falávamos é aí que eu volto na edição história. passada. Quem não Deixa eu conhece, só dar quem vou não te conhece passar. a história está fadado a ficar repetindo o seu próprio problema. Né? Exatamente. E aí me perguntaram, vou só para finalizar aqui, que eu estou falando muito, me perguntaram assim, como é que está aí o mercado? Olha só, estou com 60 anos, eu tenho quase 40 que eu estou no mercado empreendendo. Então, eu já vi o Collor, já vi o Lula, já vi o Sarney, vi o governo militar, vi tudo isso, e o Brasil resiste. Então, assim, nós que somos empresários, isso aí é mais um dificultador. A política econômica, social do Brasil, feita pelos políticos, feita pelos governos, só serve para atrapalhar um pouco a gente. E aí cada um que nade e dê suas braçadas, porque, o comunismo. Gente, o comunismo já acabou, não tem comunismo em lugar nenhum. É mercado. Em alguns países, o mercado é controlado pelo Estado. Na China, e já não é tanto assim. Tem comunismo em Cuba. Mas Cuba é o quê? Tá abrindo. Não tem como mas paralelo. Vou passar, só relembrando aqui, porque as pessoas às vezes pegam o podcast no meio. Nós estamos gravando aqui na área de eventos do Guarapousada, aqui em Guarapari. Então, às vezes, um ou outro barulho é o pessoal da área de eventos que está curtindo, porque se não está em 80% os hotéis e pousadas como todo, Gustavo não pode reclamar que aqui está com mais de 100%. Eu já vou Ele está falar até aqui, ó. construindo outro ali. Vou falar um negócio para você, sobre empresário. Gustavo, está aqui. Tem quanto tempo que tem esse empreendimento aqui? 38 anos. 38 anos. Então, o empresário brasileiro também tem aquele que é o empresário modinha. O cara abre o negócio, tá difícil, fecha. Ele não está preparado para isso. Agora, você vai ver o seguinte, como que a riqueza é gerada nesse município. Quais são as famílias e quais são os empresários ricos de Guarapari estão ligados a qual segmento? A construção civil. Sim. Então, aqui optou-se pela construção civil como forma de renda, de receita e de riqueza. E a construção civil, ela não gera filhos, entre aspas. Vou explicar por quê. Porque quando o cara constrói o prédio, ele vende o prédio e acabou. Se ele tivesse transformado aquele prédio em hotel, eu vou dar outro exemplo. Você chega na Praia do Morro, você quer ficar no hotel. Quais hotéis você tem para ficar? Tem pousadas e... Não, hotel, na beira do mar. Você tem um hotel com as Só tem estações e um hotel o pôr do sol. e o pôr do sol. Vai lá em Maceió, optaram por fazer prédios. Você tem 500 hotéis na frente da praia de Maceió para você se hospedar. Agora, por que o cara que vem para Guarapari não fica em hotel? É porque não tem hotel. Sua pousada, você é um exemplo. Você é um empreendedor que perseverou, sua pousada é boa, você tem um centro de convenções. Por isso que está cheio né? de dinheiro. Então, quer dizer, agora, quantos hoteleiros e donos de restaurante são considerados ricos em Guarapari? Que Certo. fizeram grana, fizeram riqueza? Poucos. Então, a gente vê o histórico. E o que precisa, eu acho que precisa, é um redirecionamento. Agora, como isso vai se dar? É através de política pública? É através de incentivo fiscal? É através de abertura? Por exemplo, você vai na Flórida, em tudo quanto é lugar na Flórida, você tem restaurante em cima do mangue, aqueles restaurantes bonitos, em palafita. Aqui, se você for fazer qualquer empreendimento ali no Concha Doce, que era onde para ter isso, não pode. Mas o cara vai, monta uma favela lá, fica jogando esgoto na praia, pode. Ricardo, Então, você falou talvez a palavra que eu ia usar, política pública. A gente está no Conselho de Turismo, né? Já citei no comecinho, e a gente tem um plano de desenvolvimento de turismo. Nós estamos tentando verba para tentar fazer o plano de desenvolvimento de turismo em Guarapari desde 2020. Duas coisas aconteceram interessantes aqui no nosso município, né? Na nossa região. Com o problema que houve com a Samarco, as pessoas começaram a perceber que precisavam do turismo, porque apesar da Samarco estar no município de Anchieta, os funcionários, boa parte moravam aqui, consumiam aqui, então davam uma estabilizada na questão econômica. Quando a Samarco ela tem esse fechamento abrupto, de uma hora para outra fechou,
as pessoas começaram a perceber que o turismo é importante e assim, é construído o turismo em Guarapari desde 1960. Assim, a gente colhe frutos hoje ainda do Rádio Hotel, daquele período que Guarapari estava explodindo para o turismo. Então, essa aqui é a primeira questão histórica. Por que Guarapari, eu falo sempre que Guarapari tem que ser tratado diferente de alguns municípios? Maragogi, você falou agora há pouco, você tem que pegar o teu aeroporto, do aeroporto você vai para quase 200 quilômetros para poder chegar na cidade. Estão construindo o aeroporto lá, tá? Então isso acaba quebrando um pouco o fluxo da facilidade de você chegar. Guarapari, você pega a rodovia em qualquer lugar, ponto do Espírito Santo, você chega com facilidade, do norte do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, mesmo a 262, precisando de muita benfeitoria, mas dá para você chegar. Então, a questão geográfica influencia muito. Se você quiser comparar Guarapari... Posso elogiar as estradas que Bolsonaro fez ou é perigoso? Aí eu já não sei. Uma provocação. Depende de você. Eu não aguentei, melhor seguir. Sua disponibilidade para papuda, mas vamos lá. Então, assim, Guarapari consegue, quando vai comparar Guarapari, você pode comparar Guarapari com Ilhéus, com Porto Seguro, com Cabo Frio, a gente consegue chegar em Búzios, dependendo do que você vai comparar. Balneário Camboriú já é um pouco mais afastado, mais longe. Por quê? Porque esses locais, apesar que a Bahia teve isso, o Antônio Carlos Magalhães, quando era governador, nos idos de 60, 70, já tinha um plano de desenvolvimento de turismo. Ele já percebia qual era o potencial daquela região para hotéis e pousadas, resorts, inclusive. Nós estamos com um projeto de um resort parado para a região norte há 2 anos. Já foi aprovado no conselhos aqui de municipais, foi colocado em pauta no conselho da APA aqui de Setiba, mas simplesmente está parado, porque não vai para a pauta para poder ser votado se aprova ou não aprova. Então, assim, a questão da política pública, ela pode, eu concordo que tem que ter incentivo em investimento privado, mas se não tiver uma política pública de apoio ao empreendedorismo, ou o empreendedor investir, ter segurança em investir, ele não vai colocar. Esse cara já está assustado já, porque ele está com o projeto parado. Daqui a pouco se aparece uma oportunidade para ele fazer um resort na região Nordeste, região Sudeste mesmo aqui, em algum local, ele vai pegar... Apareceu uma oportunidade no Maragogi, ele vai para lá. Ele vai para lá e vai levar de novo. Então, assim, a gente vai ficar de novo. Assim, a gente precisa pensar muito em questão política pública de forma mais ampla. Foi o que eu falei inicialmente. A gente precisa pensar em balneário, a gente precisa pensar em perfil de turismo, porque, querendo ou não, você não vai conseguir. As pessoas falam, mas o cara, Guarapari está vindo 500 mil pessoas de uma vez só. Em alguns dados, chegou até a falar que chega em 1 milhão no período de Réveillon. Do Natal até o Carnaval. Exatamente. Então, assim, o empresário trabalha sobre demanda. Se ele tem demanda do turista está chegando aqui, querendo uma pousada A, B ou C, ele vai produzir... Mas eu concordo com o Ricardo que o poder público ele tem que ser mais mediador e cuidar de infraestrutura. O investimento tem que ser privado. É exatamente isso, olha só. Porque a gente também, aí eu vou me colocar aqui na culpa também, vou fazer a minha parte, que a gente bate no governo, na prefeitura, no estado, em deputado, vereador. Se não atrapalhar, tá ótimo, mas pode ser mediador. Primeira coisa que você tem que fazer, Paranhos, você tem que ter um diagnóstico. A gente tem que ter o seguinte, a gente está pedindo aqui em Guarapari um inventário turístico de Guarapari. Qual é o nosso inventário? Qual a região norte? O que nós temos lá para inventário de turismo, de equipamento turístico? Região da Praia do Morro, região central. Nós estamos com ruínas lá, o poço dos jesuítas abandonado. Nós estamos com a igreja lá, que graças à igreja católica não está abandonada, mas ela precisa de uns reparos, às vezes outro precisa de investimento. Primeiro, identificar quais são as nossas potencialidades, é um diagnóstico. Fez diagnóstico, aí você vai começar a pensar em quem pode investir. Você vai ter que chegar para o cara em São Paulo, no Rio, em Brasília, seja onde for, internacional, e falar assim, olha, eu tenho uma praia que ela pode receber tal e tal projeto de investimento lá para a rede hoteleira, para restaurante, seja o que for. E daí o cara começar a pensar que sem dados você não faz nada. Deixa eu aproveitar um gancho. Eu vou pedir para você vir mais vezes, você está só levantando a bola, fazendo o gancho. Fazer uma questão aqui com o Jedson. Jedson, turismo religioso. Por que Anchieta é tão importante no cenário do turismo religioso e Guarapari é só uma passagem para esse turismo? Aqui não poderia, aí sim, o governo do estado, a prefeitura, como mediadores, como incentivadores, como o Aguinaldo está falando, nesse exemplo que o Ricardo falou de já não atrapalhando, já ajuda muito, mas nós não poderíamos, não deveríamos investir mais no turismo religioso aqui em Guarapari também? É assim, a cidade só vai ser boa para o turista se ela for excelente para o morador. Ela tem que ser excelente para nós, para ela poder ser boa para o turismo. Para o turista. Então aí nós vamos ver uma série de investimentos necessários em relação
ao investimento da região norte, nós trabalhamos o asfalto novo que vai Sim. até... É isso Sim. que precisa de acontecer. Porque nós temos o produto final nosso é o mais belo do Brasil. Isso está muito claro para nós. Nós temos a mais belas praias e nós temos uma série de outros segmentos importantes para ser trabalhado, inclusive o religioso. Nós temos a maior... No primeiro governo Renato Casagrande, eu acompanhei investimentos em reforma, em estrutura, em parcerias e apoio, incentivando o turismo religioso, Isso. mas muito na região de Anchieta e outros municípios. Parece que Guarapari sempre foi difícil. É porque nós ajudamos na reforma do Santuário de Anchieta. Por isso que talvez tenha ficado mais concentrado ali, mas nós temos os investimentos para a recuperação dos patrimônios históricos jesuítas de Guarapari. Precisava de uma relação. Agora Essa isso relação sai do construída, papel, isso pode você acha? acontecer, sem dúvida alguma. Então nós temos a maior concentração histórica jesuíta, só perdemos para a Itália. Então, assim, nós temos um segmento de alta importância no município de Guarapari que precisa ser trabalhado. Mas não é só isso. Eu estive na feira em São Paulo, segmento náutico, estava tendo a palestra do fotógrafo de fundo do mar mais renomado do Brasil. Chegou a comitiva do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Turismo, ele parou a palestra porque sabia que estava chegando o Estado do Espírito Santo e que tinha um membro de Guarapari. Ele falou, fotógrafo de fundo do mar que não tirou foto do fundo do mar de Guarapari não pode ser considerado fotógrafo de fundo do mar. Porque o fundo do mar mais colorido do Brasil é o fundo do mar de Guarapari. Então nós temos uma série de segmentos Mal explorado, né? que tem que ser colocado na prateleira. Porque esses aspectos que você está levantando, isso pode atrair um turista mais qualificado, com maior poder. Isso, um turista novo. Nós estamos repetindo os nossos turistas. As pesquisas têm mostrado que a gente tem repetido. É a pessoa que vem para cá, que aluga de fato o apartamento, que depois liga de novo para alugar o mesmo apartamento. Você tem os mesmos clientes. E esse diagnóstico que o Aguinaldo falou, o governo do estado está finalizando o planejamento. Eu acabei de uma pesquisa, receber, né? tá até aqui, depois eu passo para vocês. Se Eu queria pegar um gancho na fala do Gedson e aí complementar o que o Ricardo falou. Eu falei, no meio da fala do Ricardo, né, eu falei, é um gato correndo atrás do rabo. Eu vou fazer um grande investimento de um hotel em Guarapari, de diária de R$1.000, não vou nem falar dos 4.500, para vender para quem? Para a pessoa que compra um pacote por R$240, não foi 250 não, Ricardo, vou te corrigir, R$240 para sair de Belo Horizonte e vir a Guarapari com o café da manhã e a janta não vai. Janta do sábado. Esse cara não vai comprar nunca uma diária. Nós vamos continuar. Deixa eu tentar mostrar assim. Guarapari tem uma característica de estar pronta. E aí, nesse ponto, eu vou concordar plenamente com o Ricardo. Uma cidade de 120 mil habitantes, que recebe 500 mil ao mesmo tempo no Réveillon e não para, tirando a questão do pontual, né, aquela tragédia que aconteceu daquela adutora, e a cidade não para, tudo funciona, ela está preparada. Então ela tem a estrutura mínima, que seja, eu acho que nem é mínima não, acho que a gente tem um pouco mais do que mínimo. Mas falta a estrutura, a confiança do investidor, do hoteleiro, do dono do restaurante, do dono de um empreendimento de maior porte. Vamos dar um exemplo de Búzios. Búzios você tem uma das maiores creperias, né? A maior creperia talvez do Brasil, que é a Chimichu, que é histórica na Rua das Pedras. Guarapari tem algum point, sabe, de grande porte? Não o conheço, só vou citar o nome, me perdoe, não sei se eu tenho que pagar royalty para isso. O Rick's Burger, uma das maiores hamburguerias do estado, vem montar em Guarapari e não tem aquele giro de ocupação. Mas toda vez que eu passo na frente, a gente não está vendo aquela badalação como tem outros pontos em Guarapari. Por quê? Porque é um produto mais refinado, um produto mais elaborado. Então nós precisamos, como disse o Gedson, sair do turista do botijão de gás e ir para o turista. Exatamente. Nós precisamos mudar o nosso perfil porque volta a repetir aquela fala. Turismo é uma atividade econômica. Nós estamos aqui querendo ser filantropia. Sabe, fazer algum tipo de discriminação? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que nós queremos é valorizar aquelas pessoas. Ricardo me perguntou, né, quanto tempo você tem de empresa? Eu estou há 38 anos persistindo no negócio. Eu não posso dizer que tudo que eu construí veio dele próprio. Eu tive que trazer muito dinheiro externo
de preferência meu, né? Investimento da família, que nós vendemos, nos desfizemos para poder investir aqui dentro. E ainda não chegamos no patamar de poder cobrar uma diária de R$1.000, nem de 500, nem 400, sabe? A gente não está nesse ponto, por quê? Senão eu não vou ter volume. Existe uma relação na hotelaria entre taxa de ocupação e diária média. Se eu tiver uma diária média muito alta, minha taxa de ocupação obviamente vai cair. Se a minha taxa de ocupação subir, eu posso cobrar um pouco mais. Então, para você fazer esse ganha-ganha... Deixa eu fazer um gancho aqui, Ricardo. Quando eu tinha 20 anos, eu montei com um sócio um programa na época no Rio de Janeiro, um programa na TV Bandeirantes. Com 6 meses de programa que falava da Noite Carioca, nós recebemos uma publicidade do governo da Bahia. E eu levei um susto, falei assim, nosso programa é pequeno, independente, fala de Noite Carioca, por que o governo da Bahia quer anunciar no nosso programa? E na época, eu infelizmente não vou lembrar o nome do assessor da Secretaria de Turismo da época, falou assim, a política do governador é atrair o turista do Carnaval do Rio de Janeiro para cá. E como você conversa com as boates carioca, com a Noite Carioca, então é esse público que nós queremos dizer assim, vem para a Bahia, que o carnaval aqui vai superar o carnaval carioca. E em questão de turismo, o turista passou aí para a Bahia e ficou um carnaval do Rio de Janeiro, mais um carnaval de TV. Falta, então, se o público nosso não pode pagar R$2.000 numa diária, nós temos que renovar ou mudar esse público ou fazer uma transição, não é de maneira brusca de uma hora para outra. Falta investimento do governo do estado e das prefeituras em mídia fora para atrair um público novo? Isso aí é bom, mas nós estamos falando de mercado. Então, Gustavo, o cara não vai pagar R$1.000 na diária na sua pousada se você não oferecer isso para ele. Então, quer dizer, o que eu estou vendo é que, assim, então, tá, vocês falaram qual a sugestão que daria? A sugestão que eu daria é que, como mercado, a área de turismo tem que olhar isso como um business. A política pública ela é importante, mas como business. Então, poxa, esse negócio do fundo do mar. Nós temos uma empresa aqui que praticamente monopoliza essa atividade, não explode de divulgação, porque senão pode perder o nicho do mercado, porque, se vocês não sabem, Guarapari, ela capacita mergulhadores, porque o mergulhador ele não pode mergulhar em qualquer lugar do mundo se ele não tiver um curso, uma habilitação, uma carteira, tipo de motorista. Isso se faz aqui em Guarapari, mas está restrito na mão de um só. Cabe aí, no caso de quem vai elaborar a política pública, observar e falar quantos nichos de mercado nós temos. A questão religiosa, dá para aproveitar? Dá. Não estamos aproveitando, é menos um nicho. A questão do mergulho, porque a gente pensa assim, o investimento privado tem que ser coisa milionária. Vou dar um exemplo para você. Lá em Jericoacoara, né, um pouco antes, tem um lugar chamado Pereá. Lá, o que explodiu lá? É o kitesurf. Eram escolas de kitesurf que tem, o cara com bangalô alugando kite, milhares de pessoas vão para lá para andar de kitesurf, porque o vento é bom, a praia é uma porcaria, é feia. Cumbuco, perto de Fortaleza, explodiu Cumbuco, a praia é horrível, o lugar é horrível para velejar, e vem o pessoal da Europa, por quê? Porque o voo é rápido, o cara com 100 euros faz uma festa, e o que você vê lá os caras velejando? Um monte de gente ocupando as pousadas e ocupando os hotéis. É o cara que é torneiro mecânico lá na Alemanha, etc, etc. O que eu vejo aqui, e que se tivesse que dar assim, uma sugestão, a sugestão é, vamos olhar quais empreendimentos que podem realmente aumentar o fluxo de turista para cá, que não seja esse turista, que esse turista que vem por 150, 200 pau, ele nunca vai poder, ele não vai porque ele não tem receita, pagar uma diária maior. Então, vamos ver, o que pode trazer gente? O esporte náutico traz gente? Como é que vai investir? É fazer uma guarderia ali para o lado lá de Ubu, coisa e tal, Parará, Pororô, Popovo, junto com a Anchieta. O turismo religioso. Ver aqui, fortalecer o poço de jesuíta ali, em vez do cara ficar lavando cueca lá, o sem teto, dizer que aquela água é pura, que você bebe, que você sente a presença do jesuíta, porque é assim que se faz turismo. Agora, Ricardo, só um questionamento. Cada campo, olhar, nós queremos trazer o turista com maior renda, como é que esse cara vai vir para cá? Ele tem que ter serviço, ele tem que ter hospedagem, ele tem que ter isso. Agora, quem é que vai poder investir nisso? Vamos chamar esse cara, vamos sentar com ele, vamos falar, vamos fazer um investimento, eu vou te dar isenção, eu vou te facilitar a questão ambiental, eu vou te facilitar a ocupação do solo. É só assim. Ricardo, é aquela questão. Eu vou montar um empreendimento. Vamos falar de hotel porque é minha área, né? Mas só para exemplificar. Eu vou montar um empreendimento de R$1.000, R$2.000 de diária. Para quem?
O cara não vem. O cara que pode pagar. Olha só, o cara não vem porque ele não tem o hotel ou não tem o hotel porque esse turista não frequenta Guarapari. Novo, cara. Se você é o gato correndo atrás do rabo. Eu vou falar para você, pela minha visão, eu não sou empresário do setor, mas eu tenho convicção que se surgir pousadas de médio porte, com fino acabamento, de alto luxo, o cara vem. Aí ele vai ter a divulgação, que é uma divulgação específica. Hoje as redes sociais permitem isso, sobre divulgação. Mas ele vem para ver organizadas. Mas a praia não está desorganizada. Quem disse que a praia está desorganizada? Churrasco na areia da praia. Vou te dar um exemplo de churrasco. Né? É assim, porque eu não, é bom porque tem essa visão dos outros municípios. Porto Rico é uma ilha, é meio americano e é porto-riquenho. Aí eu estava em Porto Rico e de repente eu fui num lugar que era tipo a Praia do Riacho aqui, que tinha uns quiosques com uma churrasqueira. O cara quer fazer churrasco? Ele vai fazer churrasco. A própria estrutura da cidade tinha isso. Ali, que o cara não vai tomar banho. Então falta a política pública entender isso. São detalhes, entendeu? Lei municipal que não autoriza. Eu vou voltar na questão do cara que paga bem. Se tiver a hospedagem, o cara vem. Sabe por quê? Guarapari é bonito. Guarapari é perto. É mais perto. De São Paulo, que é o único lugar que tem voo direto para Vitória, São Paulo, praticamente. Agora tem um voo para Fortaleza, que é mais para a gente ir para lá do que os caras virem para cá. E aí, se tiver, hoje com as redes sociais, você não vai fazer. Você tem quantas ocupações? Quantos quartos você tem aqui? 39. 39. Já é grande para esse tipo de público. Você vai ter um menor que você vai conseguir atrair. Agora, isso é uma mudança de perfil do segmento. Agora, atualmente, o cara que tem condição econômica de pagar R$2.000 numa diária de hotel, sabe o que ele faz em Guarapari? Compra um apartamento. Construção civil, acabou. O Ricardo fosse na tua cidade. Entendeu? Então, só complementando, Reginaldo. Então, não. A solução que está exatamente a que você falou, que é o que eu queria. Quando eu falei que é um gato correndo atrás do rabo, você tem que quebrar esse ciclo vicioso. Como é que você quebra com isso? Promoção. Qual é o tipo? Aí vem um pouco do que o Aguinaldo falou, inventário. O que nós temos para oferecer? Fazemos um inventário turístico. E passamos, aí sim, é a parte que cabe ao Estado. Fazer a promoção disso que nós identificamos, se é o turismo religioso, se é o posto jesuíta, se é o mergulho, fazendo essa identificação e essa promoção. Teve uma coisa que é muito comum em Porto Seguro e Búzios, arrendamento de hotel. O cara não vende o hotel, ele arrenda o hotel por X reais lá por ano. Em Guarapari isso não existe. Existe uma disputa. A própria BH de Porto Seguro, ela intermedia essas negociações de tanta procura que tem. Em Guarapari não tem. Por quê? O resultado ao final do ano, ele por muitas vezes é negativo, o cara opera no vermelho. Então, o que nós precisamos aí, concordo com o Ricardo, é identificar esse produto, como disse o Aguinaldo, identificar essa potencialidade e promover essa potencialidade, para que nós possamos, né, aos poucos, mudar um pouco esse perfil do turista, para aquele que, em vez de comprar um pacote de R$240, ele paga a diária de R$2.000. Antes do Aguinaldo, só para explicar para quem não é do segmento, arrendar o hotel é uma empresa, um empresário arrendar a pousada, o hotel de outra pessoa para administrar. Isso aí. Administrar a empresa do outro. 5 anos, 10 anos. Deixa eu enriquecer aqui, que aí entra no seu assunto, que eu acho assim, quando você vai pegar um planejamento de viabilidade técnica, econômica, os empresários não investem. Porque quando você faz um estudo econômico de Guarapari, não vai vir investimento. Não vem. Nós temos 2 grandes desafios e as pesquisas já nos mostravam e nos mostram. Isso já é dado que vocês já obtiveram. Nós temos 2 desafios. Aumentar o gasto diário e aumentar a permanência. O turista nosso, há pouco tempo atrás, ficava 60 dias, 30 dias. Pelo menos o mês de janeiro. Pelo menos o mês de janeiro inteiro. Passou a ficar 15 dias, passou a ficar uma semana, agora fica 3 dias. Guarapari lota sexta e esvazia segunda. Não sei se eu estou errado. Tá sim, de sexta a domingo só. De sexta a domingo, então. De sexta a domingo. Aí depois esvazia. Nós voltamos, nós só equiparamos ao gasto diário dos grandes centros turísticos nacionais na Semana Santa. Na semana do Réveillon. A semana do Réveillon, gasto diário desse turista que frequenta Guarapari se equipara ao gasto diário de todos os cenários nacionais. Depois nós despencamos no gasto diário do turista que nós temos em Guarapari. Então isso tem que mudar, porque aí o empresário vai ver a viabilidade e fala, não, lá eu posso investir. Não tem, você não tem mercado econômico para poder fazer uma hora é pouco.
Vou passar para Aguinaldo, porque a produção começa a avisar ali que eu estou estourando o Diferente tempo. de vocês, E daqui a pouco o Ricardo levanta, porque ele quer treinar para o próximo campeonato e ir para a praia. Ele vai abandonar a gente aqui e vai embora daqui a pouco. Vou fazer uma rodada de 5 minutos. Tá. Começar com você. A minha visão é o seguinte, a gente às vezes tem que lembrar se você está focando na consequência ou na causa. Eu vejo muitas vezes a gente só focando na consequência. Qual é a consequência? Turismo que vem para cá, né, com baixa renda. Quem está vindo para cá não tem pouso. Cara, tudo isso que a gente está falando é a consequência. Como nós não nos conhecemos, conheça a ti mesmo, né? Como nós nos conhecemos, a gente não consegue identificar o problema, a causa do problema, o motivo que causou. E como eu disse, tem a questão do histórico, tem a questão do da geografia. Você não vai mudar isso de uma hora para outra. E assim, eu vi o cuidado que vocês estão tendo de falar na questão da não discriminação. E tem que ser nesse ponto mesmo, você não pode discriminar. Porque a pessoa que vem com Fiat Uno para cá, ele vai continuar vindo para cá. Esquece. O que você tem que ter é, pontualmente, se nós podemos ter um resort na região norte, trabalhemos para ter uma região norte com resort. Se podemos ter hotéis de qualidade na região sul, melhorar os hotéis que estão lá, excelente. Região sul nós temos uma coisa fantástica, na região de Meiaípe. Nós temos talvez um único polo gastronômico que pode falar assim, temos um polo gastronômico? Temos, a região de Meiaípe. Nós temos lá pelo menos 3, 4, 5 excelentes restaurantes, que são restaurantes que na época tinha aquela da classificação de 4 rodas, que você tinha publicação nacional. Então por que não valorizar isso? Acho que é importante o governo estadual estar fazendo engordamento para a de Meiaípe. Algumas pessoas não concordam, mas é necessário. Você pode discordar por questões ambientais, seja o que for, mas ela é necessária, ela precisa fazer. Quando você vai para a região central também, de novo, eu tô vendo essa história eu acredito muito que como não tem a demanda, não vai ter oferta. Ninguém vai pegar um dinheiro, pegar 1 milhão, 2 milhões de reais, vai investir em um hotel pousado, um restaurante 500 mil, ou mais um pouquinho dependendo do tipo de hotel, se não tiver o público. Como a gente estava conversando antes, Aguinaldo, você trouxe um número, só para você comentar, a Guarapari, ela tem regiões que pode ter públicos diferentes para cada parte de Guarapari. Vou além disso. A TV Guarapari teve uma iniciativa o ano passado de fazer a carta de turismo. Trabalho excelente, nós participamos ativamente. Foi um evento que a TV realizou aqui no Guaracampo, né? Primeiramente o Ricardo tinha feito, a TV Guarapari tinha feito, não pessoalizar, né? A TV Guarapari tinha feito esse trabalho lá atrás em 2000 e repetiu agora o ano passado. E o que foi identificado? Não interessa você trabalhar Guarapari fechado para Guarapari, fechar as fronteiras. Você tem que trabalhar com Anchieta, com Alfredo Chaves, com Piúma, com Itapemirim, Quênis. Você tem que trabalhar toda a região. Hoje, você tem ideia, nós Guaraparinos fazemos parte da governança de turismo da região metropolitana. A CDL, por exemplo, nós temos muitos negócios com a CDL, no plano de saúde da CDL, vários outros negócios nós temos da CDL que rentabiliza a CDL, com a região metropolitana, com Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica. Porém, eu entendo que a parte de turismo, nós temos muito mais identidade com Anchieta, com Piúma, até mesmo com o interior aqui, porque a gente não pode desconsiderar o interior também como propulsor turístico, Alfredo Chaves, do que com a região metropolitana. Mas eu já critiquei que vou defender isso, o governo do estado se preocupou em colocar Guarapari como região sul, nessa questão de novos investimentos. Sim, faz parte da grande vitória, mas na questão do turismo e desenvolvimento econômico, região sul. Nós vamos passar o ano que vem, a governança, provavelmente esse ano, falando ano que vem, mas 2023, provavelmente nós vamos passar a governança da região sul, para você ter melhor trabalhado. Então, esse tipo de coisa tem que ser trabalhado em parceria. Para você quiser trazer um turista para Guarapari para ficar 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, ele não vai ficar só no território de Guarapari. Ele precisa, inclusive, ir no Convento da Penha, ele precisa ir no Santuário Anchieta, ele precisa lá conhecer a Lagoa do Siri, Maracá. O turista que fica hospedado no hotel em Vitória vai a Vila Velha e volta. Vila Velha e volta. Você não consegue falar. Imagine você numa cidade de qualquer lugar do país ou do mundo, ficando lá durante 10, 15 dias, um mês em determinados locais. E outro detalhe também, eu fico vendo as pessoas apegadas à questão que Guarapari tinha turista que vinha para Guarapari e ficava durante 30 dias. Isso não existe mais. Quem tira férias em Guarapari pode visitar, ele vai no estado do Espírito Santo, litoral, ele vai no estado de Minas, na região histórica, ele vai no interior, vai no Rio de Janeiro, ele viaja mais vezes. Em 30 dias ele consegue fazer 4 cidades, 4 regiões pelo menos. Então isso também mudou, o comportamento humano mudou. Por que não se ficava 30 dias? Porque ele tinha que pegar um carro,
estrada de chão e tinha que ficar aqui 30 dias. Em qualquer lugar, né? Isso na Bahia, no Rio, qualquer local. As coisas mudaram. Hoje ele pegou um carro e as rodovias estão melhores, apesar de não estar 100%, mas estão muito melhores do que estavam antes. Tem a questão dos aeroportos. Então, assim, o tipo de turismo mudou e nós precisamos acompanhar isso. Legal. Jedson Merizio, eu ia deixar você pelo governo do estado falar por último, mas vou deixar sair alfinetado do governo do estado, que é bom para a audiência, vamos dizer assim. Jedson, esse plano, você sabe mais ou menos quando termina esse planejamento estratégico, esse prazo? Tem mais 30, 60 dias para finalizar? Vão esperar passar o carnaval para ter mais números? E isso, finalmente, que eu já vi assim, muitas iniciativas, eu ia citar como o Agnaldo falou aqui, da TV Guarapari, o evento que promoveu, que realizou com o apoio da ADERES, do Sebrae, realizou um evento do Sebrae, né? Aqui, o Bandes, realizou, debateu, mas assim, o governo do estado, ele vai lá depois e fala assim, pô, Ricardo, passa esse relatório final, vamos utilizar isso como base. O Fernando teve aqui, presidente do Conselho Estadual de Turismo, ele disse que sim, que estão buscando esses documentos para incrementar esse planejamento. Todos esses dados, isso que nós estamos conversando aqui e outras rodas de conversa e outros debates no trade turístico, o governo do estado vai juntar isso para a gente começar a caminhar e mudar a história daqui para frente? Vai, assim, dentro do governo, sempre quando escolhe alguém para ocupar a pasta, sempre surge conversas nos bastidores, tá indo para lá para fazer turismo. Ô, Jeto, me perdoa, amigo, só uma frase, uma palavrinha, só para finalizar, porque eu vou deixar uma deixa aqui para o Jedson. Olha só, Guarapari é a porta de entrada do turismo do Espírito Santo. Ponto. Pode questionar, né? Estão perdendo, aumentamos, mas nós nunca tivemos um secretário de turismo estadual de Guarapari. Secretário de turismo estadual nós nunca tivemos aqui em Guarapari. Então, assim, tivemos o sub, mas não tivemos o secretário. A nossa sorte é que ainda o Jedson esteve na Secretaria de Turismo, conseguiu fazer algum trabalho aí para a MIAIP em alguns locais de Guarapari, mas infelizmente só um registro só para o governo do estado, tá? Já que você gosta, tá, Barão? Sei que você gosta tanto. Guarapari foi incluso nas pesquisas. Nós precisamos de um secretário de turismo efetivo de Guarapari. É verdade. Então, assim, aí quando você faz a escolha, sempre está fazendo a escolha porque vai se fazer turismo. Não tem um olhar de mercado, não tem um olhar econômico, como o Gustavo sempre colocou. Nunca teve isso. Agora não. Agora o olhar mudou. Eu acho que o olhar de governo mudou. E isso vai ser coordenado por Ricardo Ferraço. Ricardo, na Secretaria de Desenvolvimento, como vice-governador, todos os setores econômicos do Estado do Espírito Santo ele estará à frente fazendo essa coordenação. E o turismo terá parte importante nisso, né? Já está. Já houve algumas reuniões da Secretaria de Turismo com o Ricardo justamente para tratar das ações da economia do turismo que vai estar concentrada junto com ele. Então, acho que isso vai dar um outro olhar, uma outra dimensão, e estou muito animado em relação a isso, até porque eu tenho estado com o Ricardo muito, e eu tenho percebido, o Ricardo, ele tem a formação do Ricardo é muito direcionada a isso. Então ele está muito ligado ao FINDES, muito ligado ao setor produtivo do Estado do Espírito Santo, então isso eu tenho certeza que vai avançar muito. Por isso que está acontecendo de fato. Eu gosto do Ricardo, vou fazer um reconhecimento aqui, que Renato Casagrande foi um grande senador, mas eu acho que Ricardo Ferraço, quando esteve senador, foi o melhor senador que nós tivemos de uma visão macro. Renato era muito voltado à questão ambiental, meio ambiente, essa parte, mas o Ricardo Ferraço, eu entendo ele como o melhor senador que nós já tivemos no setor produtivo, né? Então, assim, a conversa que eu tive com ele essa semana, saí de lá extremamente animado pelas ações de governo e por todos os projetos futuros que vão estar acontecendo aí no Estado. Vai te ouvir para você cobrar para o Guarapari? Não, sempre. Não existe protocolo entre eu e ele nas ações dentro do governo assim. A hora que eu passo lá na secretaria, a gente entra e conversa, e sobretudo o Guarapari, como o Renato tem um olhar muito forte para o Guarapari e o Ricardo também. E você também tem um bom relacionamento com o novo secretário de Turismo de Estado, muito. O Everson é um ele também é mais do desenvolvimento econômico, ele não é do turismo, mas está aberto ao diálogo também, muito, né? Muito. Um grande amigo, o Everson, nós construímos aí no meio político. Né? A política nos faz também gerar boas amizades e o Everson é um desses. Antes dele tomar posse, me ligou, conversamos bastante, então assim, o caminho está muito aberto ainda para Guarapari em relação a isso. Eu devo estar mais na área do desenvolvimento de fato.
para poder tentar dar uma coordenada nessas ações. E o seu papel agora dentro do governo, você vai ser esse interlocutor trazendo para a região sul e para Guarapari esse desenvolvimento, não deixar Guarapari ficar fora desse movimento? Não ficará. O Band está lá representado, o Muni está lá representando o Band, o volume de investimento que nós vamos ter para a nossa região sul, para Guarapari. Então, assim, vai ser muito bem cuidada essa região de fato. A secretaria se dividiu, né? Era a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, agora é Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. O Ricardo está com a Desenvolvimento. Nessa mudança eu permaneci na Ciência e Tecnologia, mas nós vamos ter alguns ajustes ainda que estarão acontecendo agora, esse mês ainda de janeiro. Então, todo esse cenário nacional que todos nós sabemos que está acontecendo, deu uma parada nesses movimentos, mas eles voltarão a acontecer. E aí a posição onde nós estaremos vai estar mais muito direcionada a isso, na coordenação dessas ações de desenvolvimento aqui da região sul, e em especial no município de Guarapari. O governo tem muito investimento que vai acontecer na divulgação do estado do Espírito Santo. Nós vamos ter talvez o maior volume, de fato, agora de divulgação do estado do Espírito Santo fora. E Meiaípe, Rádio Hotel, esses gargalos que vêm incomodando a população, a gente pode ficar feliz, sem dúvida, pode ficar esperançoso que o governo vai... A demora de Meiaípe foi, de fato, a questão ambiental, mas já foi resolvida, já está acontecendo lá 40 metros de obra de areia que nós vamos ter na praia de Meiaípe. A Associação de Meiaípe fez um trabalho muito bom da luta, diariamente me ligando, convocando para reunião. Então, assim, eles têm um trabalho fundamental naquela obra ali. E o Rádio Hotel? O Rádio Hotel também. O Rádio Hotel, a demora do Rádio Hotel é porque nós estamos fazendo um restauro. Por exemplo, nós temos uma telha, aquela telha do Rádio Hotel é da França. E que pode virar uma atração turística, sabe? Como que nós vamos fazer aquela telha? Então, são essas discussões mais de restauro que é um trabalho demorado. Está lixando a parede lá internamente. Não é uma obra que faz em 30 dias. Não mas... É um restauro, na verdade. O investimento já está garantido. Vai, de fato, o Rádio Hotel vai ter uma nova vida. Talvez a retomada para um novo turismo em Guarapari. A gente está acreditando muito nisso. E vai ser possível, eu realmente não sei se está acontecendo, se não, uma sugestão... Não é possível ele ser visitado no período de restauração para as pessoas entenderem o trabalho que está sendo feito? Isso é pensado? Não foi não, mas como é uma sugestão da pessoa visitar, saber. Porque eu lembro em Ouro Preto, algumas igrejas, quando eram restauradas, a gente visitava e via o trabalho que estava sendo feito. Então, acho que já ajuda, assim, visita o Rádio Hotel para ver o que está acontecendo. Já calma até a população, né? Excelente, já vou Aí tomar. Bota a placa minha lá, ideia, Marcelo Paranhos. Porque ela está na Ciência e Tecnologia. O Ricardo está aqui, é testemunho de que eu ajudei na ideia. É ótima ideia. Bruno Lamas tá finalmente eu ajudei agora para alguma coisa, tá vendo? Dizem que eu só falo mal, tá vendo? Bruno agora está secretário da Ciência e Tecnologia, então o Rádio Hotel está lá na Ciência e Tecnologia. Tá com o Bruno, onde eu estou hoje, então a tendência é que isso também fique na nossa coordenação, então isso tudo está se ajustando. Quando abrir para visitação, eu vou ser convidado lá, pelo menos? Vai ser convidado, sem dúvida alguma. Então já tô Nós feliz. temos uma nova etapa, um novo momento, acredito muito nos investimentos que virão para Guarapari. Isso vai dar um novo olhar para a nossa cidade. Eu provoco, reclamo e tudo mais, porque eu acho que o papel da imprensa é também provocar o poder público, tirar da zona de conforto, mas eu tenho visto o grande investimento que o governo do estado está fazendo. E apesar de, digamos assim, não ser muito amigo do prefeito de Guarapari, eu torço para que essa parceria com o governo do estado dê certo, ao ponto de eu ser obrigado a elogiar o prefeito algum dia. E nós temos lá agora, assim, Thiago Hoffmann, de Guarapari, deputado eleito, uma relação muito próxima. Esse eu estou esperando vir aqui para eu poder dar as alfinetadas dele. Fica tudo na sua chama, ele tem que sofrer também, né? Tem que ser Zé questionado. Preto, também deputado eleito, Guarapari, já está na base do governo. Então, assim, aqui Guarapari tem muito para ganhar. Muito. Eu estou muito esperançoso de que, de fato, a gente vai ter um novo caminho aí, econômico, político, social, para a nossa cidade de Guarapari. Mais uma vez, dizer para a cidade o que depender e precisarem de mim, eu estou sempre aqui à disposição. A hora que me acionarem, CDL, Gustavo, que é meu amigo, Ricardo, a hora que me acionarem, vou estar sempre à disposição para levar essas demandas para o governo do estado e lutar muito para conseguirmos os investimentos necessários para a cidade se desenvolver. Ricardo, esse evento que a TV Guarapari realizou com apoio aí, o documento final, você sente que o governo do estado ou a prefeitura, alguém se interessou em usar aquilo como base ou usar aquilo para complementar algum documento, ou a gente debate e não tem essa interlocução?
Não, o que a gente fez? A gente encaminhou a carta do turismo, que foi o documento final feito pelo Fórum, coordenado pelo Aguinaldo, até muito bem coordenado, lá na Faculdade Pitágoras, atualmente em Anhanguera. A gente encaminhou para o Conselho Municipal de Turismo de Guarapari, encaminhou para o Conselho Municipal de Turismo de Anchieta e encaminhamos para o Conselho Estadual de Turismo. Legal. Porque ali tem sugestões para tudo. Assim, nós, da TV, não vamos fazer ponte, praia, meio ambiente, etc. Então, a gente conseguiu fazer. Na verdade, não fomos nós que fizemos, foi a faculdade. O que nós fazemos é articular e oferecemos o documento. Agora, os parceiros que você teve ali para a gente poder... O Bandes, a faculdade... O Sebrae recebeu, a Samarco recebeu. Né? Qual é o nome da faculdade agora? A Anhanguera. Não é isso? É Anhanguera agora. Anhanguera, né? O nome. O Bandes, o Sebrae, a TV Guarapari. E a Samarco também recebeu a carta. Agora, a carta é um documento, ele é um manual. Segue-se ou não. Mas, para finalizar, que já passou o tempo aqui, eu sei, e para você usar no recorte, né, a visão é o seguinte: a pobreza atrai pobreza, riqueza atrai riqueza. Turismo de baixa e média renda nós já temos. Nós temos que agora atrair o turismo de alta renda. E assim, ninguém tira mais férias de 30 dias. Né? As hospedagens, as temporadas são cada vez mais curtas. Então a gente tem que ter renovação. Então esse é o desafio, esse é o dever de casa que está colocado para Guarapari na área de turismo. É atrair turistas diferenciados, ver os produtos que tem na prateleira. É esporte náutico, é mergulho, é religioso, é areia radioativa. Enfim, nós temos uma prateleira cheia de produtos, mas a gente não consegue diferenciar para quem que a gente vai oferecer. E no final das contas, eu me vejo muito como alguém que está pedindo esmola sentado em cima de um pote de ouro, que é essa região aqui. Eu acho que tem tudo para explodir, está demorando muito, né? E eu vejo a solução no mercado, é investimento privado. Agora, como esses investimentos privados virão, aí que as forças podem se reunir, né, e trazer. Vai ser um investimento privado aqui da região, a construção civil vai parar de fazer prédio e vender, e vai montar o resort, vai montar um hotel e vai fazer esse arrendamento que o Gustavo falou. É isso aí. Lá em Vitória, grande parte dos hotéis, eles não são de uma rede hoteleira, é de um construtor, de uma empresa de construção que construiu o prédio e fica passando de uma bandeira para outra para explorar. Então tem várias formas. Isso não tem em Guarapari. Nós tínhamos o Bristol aqui, nem sei se é Bristol mais, né? Então, quer dizer, os construtores fazem um prédio, ele pode ser o dono do prédio para o resto da vida e ganhar dinheiro o resto da vida com aquele prédio, não só naquele momento que ele vendeu. Como? Passando para alguém operar o turismo e você ter, porque você vê hoje em Guarapari, um dos melhores hotéis que tem em Guarapari, sabe qual é? Assim, eu acho, é o Hotel Atlântico. Você tem aqui a pousada de Gustavo, está excelente, um lugar maravilhoso para você vir. Agora, o Hotel Atlântico é um dos melhores hotéis que tem. Agora, o que ele é? É um prédio. É como se fosse um hotel lá na Avenida Paulista. Certo. E aí vai. Mas antes tivesse vários daqueles prédios ali na frente, fossem hotéis, porque aí não teria a casa de aluguel, etc, etc, etc. Então, a solução eu acho que passa por aí. Quero agradecer aqui a vocês e dizer que foi muito bom falar sobre turismo. Espero que as pessoas tenham paciência para assistir. Gustavo, você reclamou na semana passada que eu coloquei você primeiro para encerrar, deixei você por último agora. É bom que o último pode falar mal e com o Fernando não, né? Não, pode falar mal e aí eu corto. Mas eu vou aproveitar aqui, já que já passei o microfone por ele já, eu tenho publicado uma série de colunas sobre prefeitáveis, já falei do Jet, já falei de você, já falei do Fernando. Se você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com o Fernando. Não, de você não. Eu vou fazer uma coluna provocando o Ricardo Conde para ver se ele volta a pensar. Sentou aqui, é aproveitável. Não sei se o CDL... Vou ver se o CDL vai brigar com a Aguinaldo, eu vou empurrar logo. Daqui a pouco eu vou botar no final uns 50 nomes prefeitáveis. Como disse Fernando, todo mundo que quer o bem da cidade e contribui para o debate, em algum momento tem que ser analisado como prefeitável no sentido amplo da palavra, quer dizer assim, é alguém que pode contribuir para a política. A política tem que parar de ser feita por um fechado no gabinete e um grupo pensar o que é melhor para a cidade, que é o que estamos fazendo aqui, né? Então, Gustavo, vou deixar você por último defender aí os hotéis e tudo mais. E a última colocação para você é, não dá para manter o perfil que nós temos hoje, dezembro, janeiro e carnaval, e no resto do ano abrir um formato diferente para um público novo, com esse investimento que já se prometeu do governo do estado em mídia, e a gente trair um público novo, mas com um poder maior, com o mais qualificado, como a gente tem que definir.
para outro período do ano? Ah, você tem 30 segundos, tá? Que eles gastaram tempo. Até porque, eu falei no programa passado, investimento nenhum sobrevive com 45 dias de faturamento. Nenhum. Você não vai fazer um investidor colocar aqui, aportar, e aí, Aguinaldo, com 1, 2 milhões você não faz nem a pensãozinha, quanto mais um hotel. Que Aguinaldo vai investir esse valor, é isso? Você não vai pegar uma pessoa e fazer um investimento aqui para poder tirar isso durante o mês de 15 dias de dezembro e 30 de janeiro. Ninguém vai fazer isso em sã consciência, ou que goste, né, efetivamente, da lucratividade. O que nós esperamos é, se a gente tiver a identificação, e aí mais uma vez eu acompanho a fala do Aguinaldo, se a gente tiver a identificação dos nossos potenciais, das nossas oportunidades, isso pode ser transformado em venda durante todo o ano. Porque em Guarapari tem o verão, né, a praia, que é nosso principal produto turístico. Durante o mês de janeiro, né, tirando essa chuva pesada que nós tivemos encarando agora esses dias, mas e o resto do ano, quando às vezes você não tem a praia? Nós temos a região de Buenos Aires, que aí eu vou discordar um pouco do Ricardo, acho que tem um potencial turístico muito grande, ainda a ser preparado, ainda a ser explorado. Não, mas hoje não é. Não, hoje foi o que ele falou, hoje não é. É voltado para o morador, para o condomínio, enfim, para aquele investimento de moradia. 25 segundos a produção falou aqui. Mas se a gente tiver a identificação do turismo religioso, do turismo náutico, do turismo de esportes, nós temos o poder de explorar isso durante todo o ano. E aí, mais uma vez, eu defino. Turismo é uma atividade econômica. Eu vivo disso praticamente a minha vida inteira. São 39 anos, 38 anos, exclusivamente vivendo de turismo. Então, às vezes, dou uma opinião, né, não sou dono da verdade, mas porque a gente já viu algumas experiências sendo tentadas e que deram certo, e outras que foram tentadas e não deram certo. Tanto em Guarapari, no estado do Espírito Santo, como fora daqui. Eu cito Porto Seguro, eu não acho que Porto Seguro é modelo de turismo. Porto Seguro é um turismo de massa, mas que deu certo. Hoje, você chega nos hotéis, você tem um hotel, e aí, chegando ao que você falou, você tem um hotel que custa 4 mil, 5 mil reais uma diária, em um determinado ponto, um determinado balneário daquela região, e você tem um hotel ali que vale 150, 200 reais uma diária, e tem também a pessoa que sai de Belo Horizonte por 240 reais e vai para Porto Seguro. Então, eles conseguiram mesclar essa forma, esse público, de uma forma muito inteligente e capaz, para poder explorar o turismo como atividade econômica. É o ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Desde a pessoa que quer comprar um produto de um poder aquisitivo menor, como aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior. O Guinaldo estava falando, quem sabe, né, a região norte realmente tem um investidor, né, de Brasília fazendo um investimento no resort, mas está parado. O IEMA simplesmente não vota. Estou falando, dando nomes agora. Não vota a questão ambiental do mesmo jeito que parou o engordamento de MEAIP feito pelo próprio governo do Estado, teve a dificuldade de fazer aquele licenciamento. Não estou aqui dizendo para se fazer de qualquer jeito, mas o que nós estamos defendendo é que aconteça, né, uma agilidade maior na liberação, na análise de empreendimentos, para que não atrase nem o próprio poder público, como é o caso de MEAIP, nem investimento como esse, que a gente tem uma expectativa muito grande ali para a região de Setiba. Agradecer mais uma vez estar presente aqui e, como eu falei, né, não sou dono da verdade, mas é porque já convivi tanto tempo com o turismo que a gente já viu algumas experiências que nos motivam a ser convidados. Mais uma vez, eu te agradeço pela confiança. Quero agradecer a participação de todos. Daria para a gente fazer 2, 3 horas, como diz Ricardo. Não sei se as pessoas têm paciência para assistir, mas daria para a gente debater 2, 3 horas, porque o tema é empolgante, tem muito a ser dito. Agradecer a participação do Aguinaldo, Gustavo, de novo, também por abrir as portas aqui para a gente estar gravando. Gedson, por mostrar que esse governo participa do debate, aceita a crítica e continua dialogando. Então, assim, o Muniz esteve aqui, você está aqui hoje. Quer dizer, a gente pode criticar, pontuar, e vocês estão ali argumentando e defendendo. Isso mostra que o diálogo é uma marca desse governo. Então, isso, parabéns ao governo por isso. Dizer que eu estou muito esperançoso tendo o Ricardo Ferraz à frente do desenvolvimento econômico, porque eu imagino o tanto que ele vai se empenhar, sei da competência dele. E acho que dessa vez nós vamos conseguir avançar em algumas etapas, também na questão do turismo. Então eu acho que é bom ter uma pessoa como o Ricardo Ferraz, que bom que o governador Casagrande delegou e está
permitindo esse tipo de trabalho, né? Sei que o governador fica sempre olhando o que está sendo feito, mas permitindo que outra pessoa lidere também um papel importante do Estado, né? E agradecer ao Ricardo Conde, vou repetir, quem não assistiu no início, Ricardo, tanto que já divulgou Guarapari e o Espírito Santo nos campeonatos que divulga por aí, e eu vou usar como exemplo aqui um erro histórico da cidade de Guarapari que não tem como ser corrigido, mas eu vou registrar que uma cidade como Guarapari, que passou a tocha olímpica aqui e não convidou o Ricardo Conde para ser um dos que carregasse a tocha olímpica pela cidade de Guarapari. Outros atletas do município também não foram convidados. Uma cidade que errou, assim, alguém que divulga tanta cidade fora, porque tem alguma coisa realmente errada na política de Guarapari, não é de hoje, é de muito tempo, né? Então, parabéns, Ricardo, pelo trabalho que você faz. Sei do seu esforço, Gedson, Gustavo, Aguinaldo. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente. E semana que vem, um outro timaço aqui com a gente para debater e discutir turismo e desenvolvimento econômico de Guarapari. A gente tem falado muito que nós estamos aqui no Guarapousada, mas da região sul e do estado como um todo. Obrigado a todos e até a próxima.